Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje é o estudo de número 9 do livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos analisando o capítulo 5, chamado Operações Seletivas, em que acompanhamos a ida de André Luiz com seu grupo socorrista para uma região situada no umbral, onde eles visam resgatar Gregório, um espírito trevoso que está há muitos anos vinculado ao mal. Estamos colhendo diversas informações nesse capítulo. Hoje vamos continuar, especialmente com a descrição de André Luiz das cidades, das construções, de como os espíritos lidam com o pensamento e com a formação das ideias no além, e discutindo inclusive questões de como a matéria densa impossibilita a formação de certos pensamentos, como construções mesmo, como de forma plástica eles vão construindo uma realidade em torno deles. Vamos então continuar com o estudo dessa obra que traz muitas informações em relação à situação espiritual. Nós vimos que no último estudo André Luiz havia passado por uma experiência num tribunal situado na cidade trevosa, em que foi utilizado um instrumento para fazer a leitura da sua vibração e do seu grupo, e o instrumento apontou como um grupo que era neutro, ao invés de apontar a situação espiritual de outros grupos como mentirosos, como viciados, caluniadores. André Luiz então pergunta, por que o dele tinha acusado neutro, e foi explicado que eles não conseguem, o instrumento não consegue captar vibrações superiores, somente inferiores. Então, tudo que for inferior ao grau que aqueles espíritos estão, será lido, enquanto que o que for superiores não conseguem fazer essa leitura. André Luiz então pergunta por que naquele local se falava tanto em governo do mundo, e o instrutor começou a responder que eles estão num local que não é muito diferente da matéria aqui da Terra, que é densa. Então, eles não estão em círculos de gloriosa santidade. A palavra evolução recorda então que várias civilizações terrestres cometeram os maiores crimes em nome de Deus. E vimos isso, vemos inclusive até hoje, espíritos ignorantes que dão sentenças cruéis em nome de Deus. A reunião, portanto, se encerrava ali, aquela reunião que julgava e dividia os espíritos conforme a sua questão de sintonia, e com a mesma imponência do culto externo, a pomposidade dos rituais, sob a vigilância dos sentinelas, André Luiz e seu grupo retornou ao ponto de origem, guardando meditações e pensamentos profundos em relação aos ensinamentos que nós já estudamos aqui. Ensinamentos voltados à questão de nível evolutivo daqueles espíritos e como o grupo de André Luiz conseguia se infiltrar naquela região porque já estava numa condição superior, porque ali não era tão diferente de nossa Terra, recheada de espíritos ignorantes que ainda desejam e fazem o mal e que não estão dispostos a mudar. Entremos agora no capítulo 6, intitulado Observações e Novidades. André Luiz nos narra: de volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Eles saíram da cela para um local não menos desagradável. Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. Então, por mais que eles tivessem mudado de lugar para um lugar melhor, ainda era bem ruim, logicamente se comparado ao nosso lar e às regiões a que André Luiz estava acostumado. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Vejam como é parecido com a Terra. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros.
Então vejam que eles estão num lugar melhor, mas ainda é uma cela. Ainda tinha ali barras de metal elétricas que certamente dariam choques neles se tentassem fugir. Eles estavam prisioneiros porque nós vimos, né, que espíritos recém-desencarnados, direcionados a essas regiões, são levados até ali para serem julgados. Apesar do grupo de André Luiz passar por um julgamento neutro, eles ainda não foram libertados. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Ele via então da janela que tinha um grande grupo conversando. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal, o que é natural, né? Todos ali estão ainda vinculados aos interesses da terra e por isso conversavam sobre isso. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. E como é semelhante à Terra, as conversações acabavam caindo no desequilíbrio sentimental, nas emoções primitivas. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores, por intermédio das cores de variação típica. Então isso é uma característica do mundo espiritual, né? As vibrações têm cor, têm cheiro, e é possível identificar essas vibrações emitidas por esses espíritos. Cada um, de acordo com o tema, emitia uma vibração de cor conforme a sua vibração, seu sentimento, a sua conotação mental que dava vida a esses pensamentos. Dirigi-me a Gúbio buscando-lhe oportuno esclarecimento. Ele disse: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então ele vai falar do quanto é grande a vinculação de encarnados para desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. Então, enquanto a gente dorme, a gente entra em contato com eles. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Aqui, portanto, fica um alerta para todos nós, né? A maioria de nós, quando dorme, vai para regiões de baixa vibração. Vibrações equivocadas, primitivas, voltadas apenas para o gozo da carne, para as sensações da carne. Poucos se elevam após o sono do corpo físico. Por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então vejam que apesar da vinculação dos encarnados com os desencarnados, após o sono do corpo físico, muitos planejam e cometem crimes nessas regiões espirituais, nascendo ideias que muitas vezes acarretam em violências no mundo. Ele diz então que espíritos protetores, espíritos superiores, eles trabalham também e diminuem muito as consequências dessas reuniões. Não fossem esses espíritos já voltados para Cristo, os resultados dos crimes seriam ainda piores. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Então André Luiz fazia reflexão de como a gente demora para evoluir. Pensamentos mais altos clarearam meus raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará
e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Então a reflexão de André Luiz é bem importante. Deus não tem pressa, Deus não violenta o livre-arbítrio, e o reino divino nascerá no coração de cada um conforme esse despertamento ocorre e a semente vai germinando e dando os frutos no futuro. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. A reflexão, portanto, de André Luiz é importante porque ele está dizendo não é fácil alcançar o paraíso, né, a consciência tranquila. É um processo longo e doloroso, demora bastante. Gúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Esforço individual não é fácil, a gente sabe, mas é necessário mérito do indivíduo para subir a essas regiões superiores. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidandos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. Muitas pessoas reclamam, que demora a sociedade para evoluir, faz parte. A marcha é lenta. E a gente precisa passar por certas experiências para desenvolver a luz. Ninguém consegue desenvolver virtudes sem aprovação, sem se colocar em situações difíceis para enfrentar as suas próprias más inclinações. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Olha só, nós vivemos em 3 planos. Como a árvore que se prende ao solo, o homem também tem raízes na vida física, estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Percebem os 3 planos? Primeiro, a raiz do solo, representando a parte física, material mais densa. Segundo, os galhos, representando os círculos de matéria mais leves, onde a gente desenvolve sentimentos, como o vegetal que se estende no ar. E o terceiro plano são os princípios sutis da mente, como a árvore garante a seiva, onde é sustentada essa vida. Então, a nossa força mental seria o terceiro plano a que todos devemos buscar a elevação. Na árvore temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. Então, para manter a vida na árvore, é preciso raiz, copa e seiva. No homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando 3 expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Então vejam a comparação muito racional, muito lógica, como Kardec também faz, Ele compara a natureza com a forma humana, demonstrando que nós temos esses 3 planos do corpo físico, do perispírito e do espírito, da mente, que dita a ação espiritual. São 3 expressões distintas, assim como na árvore, que garantem a vida, a nossa vida espiritual, a nossa vida terrena também, onde a gente vai somando esforços e pensamentos para manter o fluido vital de qualidade circulando em nosso corpo. Segundo observamos, o homem exige, para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas da vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. De novo, os 3 planos. Para a gente evoluir, para a gente nos sustentar na Terra, precisamos de um corpo biológico seguro, sem doenças. Precisamos do alimento, não só do corpo físico, mas das emoções, para a vida psíquica ter equilíbrio. E precisamos do mundo mental também sintonizado e equilibrado com as altas esferas. Somando esses 3 planos, nós encontraremos o equilíbrio real. A vida é patrimônio de todos,
mas a direção pertence a cada um. De novo, a responsabilidade individual de cada um, né? A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Então vejam que mesmo aquele que cai no despenhadeiro abaixo, sempre vai encontrar outras vidas, ainda que inferiores, nos círculos inferiores. E Deus vai aproveitar essa situação para glorificar a obra divina, trazendo as lições que os espíritos precisam. Se a gente tem o livre-arbítrio para cair no erro, no vício, Deus permite. Deus não se intromete no nosso livre-arbítrio, mas nós colheremos lições obrigatórias derivadas da lei divina para nós voltarmos ao caminho do bem, sairmos desse despenhadeiro. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Nada se perde. Deus aproveita inclusive a ação do mal para impor lições, para impor expiações a quem precisa, como a gente já viu aqui, né? Nada é perdido na lei divina. Tudo é utilizado para o bem. Ainda que aparentemente pareça ser somente o mal, até o mal é utilizado para o bem, na questão de despertar espíritos pela dor, pela expiação. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Era uma cidade de fato trevosa. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, ou seja, criaram a cidade para se rebelar contra Deus, desafiar Deus. E exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Então vejam, ele repete a informação de que os espíritos superiores se utilizam de espíritos inferiores para aplicar a justiça divina. O mentor de André Luiz diz que aquela tarefa seria insuportável, de reunir esses espíritos trevosos para a expiação. Então tudo é aproveitado na lei divina, inclusive os espíritos que ainda escolhem o mal. Eles são aproveitados para realizar atividades que espíritos superiores considerariam insuportáveis. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atenta ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Olha que lição esse parágrafo, né? Ele está dizendo do aproveitamento da lei divina em relação aos maus e que, mesmo que eles sejam violentos e causem sofrimento aos outros, essa pressão intelectual que eles fazem nesses espíritos servirá um dia para a elevação deles, para eles compreenderem a aplicação da lei divina e influenciarem beneficamente para que eles saiam daquela situação. Além disso, ele explica, esses espíritos não estão eternamente nessa condição. Eles ficam nessa condição de justiceiros enquanto Deus permitir, enquanto Deus considerar que a ação deles tem algum benefício para os espíritos sofredores. Mas uma hora eles vão ter que abandonar essa condição para evoluir também. Ele ainda faz uma reflexão de que os indivíduos têm o governo que merece, no sentido também espiritual, já que foram atraídos todos para aquela mesma região por conta das suas tendências, por conta da sua vibração. Então eles também sofrem porque estão sintonizados com esse tipo de liderança. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono: notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal, estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida.
Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão? É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. Então vejam que André Luiz acompanha o diálogo de duas mulheres, sendo que uma está encarnada, desdobrada pelo sono físico, encontra com a outra no plano espiritual e está naquela cidade trevosa para, assim que acordar, retornar ao plano terreno. Elas duas conversam sobre o marido da Marina, que está num círculo de preces e, por isso, a sua situação vem mudando, o que traz preocupação para a outra mulher que quer mantê-lo sob a sua autoridade, ou seja, num processo obsessivo, o que demonstra que a oração afasta obsessores. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarzinho. O desespero dele chegará, por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Nada de transigência, não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Então notem como ela é má, como ela está desequilibrada, porque ela ensina a Marina a dominar seu marido, a tomar todo o tempo dele para que ele não vá ao círculo de orações. Isso acontece muito aqui na Terra, A gente vê parceiras ou parceiros que implicam com os cônjuges por conta da vinculação ao centro espírita ou ao templo religioso e realmente fazem isso. Tomam o tempo, fazem ameaças, provocam situações infelizes, desequilibrantes, que perturbam no dia da oração, no dia do encontro, no dia da reunião. Isso acontece bastante, As pessoas que não querem, que estão sofrendo algum tipo de processo obsessivo ou que têm interesses mesquinhos, impedem que filhos, irmãos, esposas, maridos compareçam ao templo religioso. Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Então era um espírito que obsedia não somente o marido de Marina, mas ela também, porque impede que ela mude de vibração, atuando de forma a hipnotizá-la, assim como deve provavelmente fazer com o marido dela. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Como eu falei, é muito comum aqui na Terra, essas obsessões que impedem o indivíduo de ir ao templo, de ir ao centro. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo
de alma desconfiada e abatida. Aqui fica a lição, né, de como a gente deve aproveitar as situações da vida que Deus nos proporciona. Então, às vezes, a gente tem um casamento que tudo pode contribuir para a nossa felicidade, mas nós escolhemos viver brigando, provocando situações de desequilíbrio quando a gente tem tudo para ser feliz. O caso de Marina era um desses, né? Tinha um casamento digno e tranquilo, mas por suas escolhas, por se vincular com esse espírito obsessor, o casamento acaba se tornando um inferno, né? Uma situação difícil e desequilibrada. Ela, portanto, iria despertar no corpo com essas ideias de briga, de discussão. Oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto, e, em face da incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á, imantada a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á por isso em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes periclitarão. Aqui fica a lição de que muitas vezes nós somos objeto de obsessões para perturbar a nossa vida sem que a gente perceba. A Marina, por exemplo, tem uma inimiga e ela se faz de amiga para perturbar o marido de Marina a fim de que certamente ele a abandone e ela fique uma presa fácil dessa obsessora. Que sirva de reflexão para todos nós. Será que não estamos sendo alvo de obsessão de algum espírito que nos eleva o ego, fala bem da gente, que diz lutar por nossa alegria, mas na verdade é um inimigo e está fingindo para nos afastar das pessoas? A gente precisa ter esse alerta em nossas mentes para não sermos objeto de obsessões, pensando se tratar de um espírito amigo, mas na verdade se trata de um inimigo que se utilizará da sua condição no mundo espiritual para tramar essas estratégias e nos derrubar. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy, interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E em vez de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Isso também serve de lição para nós, né? Como nos libertar de obsessões? Manter padrão de firmeza superior. Orações, sentimentos elevados, não se deixar levar pelo pessimismo, pela depressão, pela tristeza, melancolia, irritação. Manter um padrão superior de vibração, trabalhando, servindo, com disposição para o bem. Esse esforço melhora os nossos princípios mentais, nos afeiçoa às fontes sublimes da vida e não nos tornamos material para os obsessores, absorvendo essas energias enfermiças e depressivas. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Nós absorvemos a energia dos outros, por isso escolhemos as nossas companhias, espirituais ou não. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. De novo, a lei do mérito, a lei do esforço individual, depende apenas de nós nos tornarmos espíritos mais seguros, mais capacitados e mais equilibrados. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Olha o alerta.
Não sejamos receptores da desordem psíquica. Não nos acomodemos aos golpes e sugestões dessa energia tirânica, de espíritos que querem nos dominar e vão dando maus conselhos para a gente se afundar cada vez mais. Não escutemos esses espíritos. Elevemos nosso pensamento e busquemos uma vida regrada, sintonizada com o alto, fazendo bem, buscando a paz e a caridade. Quem se vincula a espíritos trevosos acaba ficando na escuridão também. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Vejam que André Luiz passou a perceber que existem formas vinculadas àquelas mulheres. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Olha só. Formas ovoides, espíritos que têm ideia fixa, perdendo a aparência humana, a forma humana, ficam num estado de ovoide. Variavam profusamente nas particularidades. Cada um tinha suas características individuais. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Então ele passou a ver formas ovoides ligadas às pessoas que circulavam naquela cidade. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratonista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades, em desfile nas vizinhanças da grade, transportava essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Vejam que as formas ovoides são em grande número, no plano espiritual inferior. Não é uma exceção, tem bastante espírito em forma ovoide, ou seja, em ideia fixa de vingança, perdendo inclusive a forma humana para se vincularem àqueles a quem perseguem e odeiam. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. Então, nas colônias, mesmo que tenham espíritos inferiores, não tem formas ovoides. Isso é característica do plano inferior. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Talvez André Luiz não tivesse a visão desenvolvida ainda, mas ele diz que no plano carnal ele também não tinha visto esses ovoides acoplados aos transeuntes. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Olha a lição que a gente vai aprender agora, hein? A segunda morte do espírito é tornar-se ovoide, provavelmente. André Luiz não tinha conhecimento ainda daquela situação, mas ele disse, sim, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual. Olha só, André Luiz está dizendo que acompanha espíritos que reencarnam para expiar, para a redenção. Inclusive casos de pessoas que perderam o veículo perispiritual. E aqui há uma nota. O perispírito, mais tarde, será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. Então, existem informações que ainda não sabemos do perispírito. Sabemos que ele conecta o corpo físico com o espírito, que ele recolhe as informações e as atitudes praticadas, que ele é como um gravador que vai somando as experiências e também modela o corpo físico numa reencarnação. Mas
André Luiz está informando que conheceu pessoas que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Por quê? Depuraram o seu perispírito, como a gente já aprendeu. Quanto mais purificado o espírito, mais depurado é o seu perispírito, e por isso chega a um ponto que é como se ele perdesse o perispírito, porque se torna tão tênue e não precisará mais moldar um corpo físico, acaba perdendo a utilidade e a existência para espíritos puros. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Logicamente, a distância moral de André Luiz para um espírito puro não lhe permitiu seguir esses espíritos para os planetas elevados que eles residem. Gúbio sorriu e considerou: sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Ele volta a ensinar sobre a plasticidade do perispírito. Ele é moldável, transformável. Por isso, o espírito consegue se transformar nessa aparência ovoide. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Então, de duas maneiras o perispírito se altera: com os espíritos puros que se elevam e vai tornando tênue esse perispírito, e também com os que precisam reencarnar e reduzem o seu perispírito, desintegram elementos do perispírito para poderem reencarnar. Os primeiros, ou seja, os espíritos puros, são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto os segundos, os espíritos que estão espiando, são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores desses dois tipos, os ignorantes e os maus. Os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Ele diz então que quem está reencarnando com esses valores intercessores, e como ocorre com os espíritos puros, também perdem a forma perispiritual um dia, tanto os superiores quanto os maus. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Então ele está começando a explicar como o espírito perde a sua forma humana e se torna uma forma ovoide. Veja que ele está usando de expressões para a gente compreender. O espírito fica numa ideia fixa tamanha, por muitos anos, com a mesma ideia de vingança e de ódio, que a sua consciência fica gravitando nesse centro de interesses fundamentais. Ele torna o interesse dele somente no ódio, na vingança. Isso se torna o seu objetivo e por isso o seu espírito gravita nesse centro que ele mesmo cultivou, um centro formado por vingança e ódio. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram nos crimes, ficam acoplados, vinculados aos seus colegas de crime, não somente aqueles a quem eles têm vingança, mas também aos seus colegas, aos seus comparsas no crime. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos. Olha só que informação! A gente opta a se unir a Cristo por meio de fios de amor, de inspiração, de reconhecimento, de paz, ou a gente vai se vincular pelo ódio, pela perversidade, entrelaçando-se a inteligências na rede do mal. Olha a escolha novamente. Nós escolhemos com quem sintonizamos.
temos a escolha de sintonizar com Cristo, criando esses laços fluídicos de amor. Mas muitos espíritos se vinculam a outros espíritos com ódio, e aí, com essa ideia fixa, vai perdendo a forma humana, gravitando em torno de um interesse único. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Então, a maneira da gente sublimar o perispírito é elevando, praticando bem, estudando, engrandecendo o nosso sentimento com a prática da caridade. Essa matéria, André, o perispírito, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. A matéria sublimada e divina de um perispírito depurado é o objetivo a que todos devemos almejar. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Então notem que perispírito é sinal de inferioridade, porque o perispírito é uma aglutinação celular, só que do plano espiritual. Ele não é uma matéria purificada. Ela é mais sutil que o corpo, porém ainda é um pouco densa, e por isso é característica de uma vida inferior, não superior. Imergimos nos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Então, enquanto nos arrastamos no vício e no erro, o perispírito continua denso, até que a gente desperta e santifica a nossa alma e, consequentemente, o nosso perispírito também. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. A maioria de nós ainda tem as raízes na animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos, ou seja, corta os nossos ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. Ele está explicando por que a gente às vezes se vincula numa ideia fixa, porque nos arrastamos na Terra ainda vinculados aos interesses da matéria e às pessoas a que nos vinculamos quando erramos. É esse ciclo que a gente vai perdendo com a evolução até que nos libertemos do mal. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e, em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para atenciosamente registrar as considerações do instrutor que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do Espírito pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco. Então, viver na Terra não é um momento de descansar, de repousar, de entregar-se à preguiça e à ociosidade. É oportunidade para moldar o santuário do Espírito, aproveitar para nos aprimorarmos nos valores mentais, desenvolver sementes do divino que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso as manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com a aquisição de luz para a vida imperecível. Então a gente está aqui para a reforma íntima, a gente está aqui para vencer nossas más tendências, de conseguir o crescimento mental por meio da prática do bem.
É para isso que reencarnamos. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se por meio do serviço à coletividade. Olha só, a gente não está aqui para enriquecer pela aquisição dos bens materiais. A gente está aqui para enriquecer por meio do serviço à coletividade. Fora da caridade não há salvação. Estamos aqui para servir. Esse deve ser o objetivo, ajudar. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Todo espírito de luz passa pelo sacrifício obrigatoriamente. Sacrifica dos seus interesses em favor dos outros. Sacrifica da sua vida para dar o exemplo. Sacrifica do seu bem-estar para proporcionar alegria aos outros. É assim que nós nos elevamos. Por isto mesmo, o Cristo asseverou que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Cristo deu o maior exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Imagine um patrão lavar os pés dos seus empregados, dos seus servidores. Cristo deu o maior exemplo de humildade, sendo o governador da terra, lavando os pés dos seus discípulos um por um, mostrando que nós devemos ser servos de todos, servir sempre. É assim que a gente adquire virtudes, servindo. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu à convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. É um alerta para quem acha que só os títulos da faculdade, os títulos intelectuais é que valem na Terra, esquecendo-se de desenvolver sentimento, emoção, virtudes da alma. Tem mais mérito aquele que sabe desenvolver o sentimento, perdoar, ter paciência, auxiliar e não se colocar acima dos outros porque tem um título, porque tem um diploma. Progredir no domínio das ideias é saber conviver com os outros, não pisar, não humilhar, não se achar melhor. É assim que a gente se aperfeiçoa, servindo. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submetermos-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. Então, depurar o perispírito é tomar esses choques biológicos aqui na Terra, a cada dia que a gente é contrariado por alguém e tem a oportunidade de servir, de ter paciência, de perdoar. Esses choques que a cada dia nos tornam espíritos melhores, vão depurando o nosso perispírito até que um dia a gente tenha uma forma gloriosa, purificada por completo. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio ainda disse: para fazer-se mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirítico é o fruto, que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore, depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente, que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. Então a comparação com a árvore nos ajuda a entender de novo o que é corpo físico, o que é perispírito e o que é mente. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. Então a reencarnação está simbolizada na semente. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram por meio de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Então, quando a gente opta por não depurar o perispírito, por não cumprir nosso dever na terra, por não realizar reforma íntima, para abandonar velhos hábitos e enriquecer a alma, nós nos vinculamos a inimigos e a comparsas, perdendo um longo tempo em zonas de sofrimento, ligados a grupos infelizes. Compreendeste agora? Perguntou ele.
Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei perguntar: e se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Será que os ovoides conseguem se comunicar? Gúbio respondeu: perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este dormita em estranhos pesadelos. Nós já estudamos os ovoides aqui e voltamos a eles, não é? Espíritos com ideia fixa na vingança, no ódio, acabam ficando meio que adormecidos, sonhando, tendo pesadelos com essa vingança. Não têm uma consciência para poder conversar com alguém. Emitem sempre os mesmos pensamentos viciados e enfermiços, tendo estranhos pesadelos. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são provisoriamente de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Então vejam que os ovoides não conseguem falar porque perderam o corpo físico depois de uma existência voltada para o mal, porque para estar nessa condição é um espírito inferior, e aí ele não tem mais como se manifestar. Ele fica num estado de sono, com uma ideia fixa, ouvindo quem deseja conversar com eles, mas sem conseguir se manifestar porque perdeu o corpo físico. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Então, de novo, volta para os espíritos que sabem dominar o plano espiritual, sabem moldar construções com base nos fluidos, sabem hipnotizar e se utilizar das energias e da força mental para subjugar outros espíritos. Os ovoides, portanto, são utilizados por espíritos trevosos, magos, espíritos que sabem manipular a matéria no além. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Então, os ovoides reencarnam ou na terra ou em locais que eles poderão sair dessa forma, de uma forma certamente dolorosa, de uma maneira a voltar ao equilíbrio que a gente sequer imagina como pode ser essas existências, né? Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. Ou seja, quem está na evolução natural, sem se vincular a espíritos trevosos voluntariamente, não chegam a esse estado de ovoide. Continuam sua evolução natural. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo da jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. Então, de novo, ele utiliza a natureza para explicar para a gente que se a gente seguir o conselho do pastor de ovelhas, a gente vai seguir para o bem, para o equilíbrio. Mas quem se desviar do caminho vai encontrar surpresas desagradáveis. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. André Luiz já tinha respeito à reencarnação, sabia da importância, mas vendo os ovoides, ele teve um respeito ainda maior, porque somente com a reencarnação eles perdem essa característica, essa forma, para voltarem à forma humana. Alcancei então com mais propriedade o sublime conteúdo das palavras do Cristo: andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz.
O assunto era fascinante e tentei Gúbio a examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe era característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Então ele calou as curiosidades de André Luiz para o dia seguinte. Deveriam descansar, portanto, porque ainda estavam na condição de prisioneiros naquela fortaleza do mal, vinculada ainda ao julgamento de espíritos culpados e inferiores. Encerramos assim mais um estudo. Refletindo sobre a importância de mantermos uma atitude mental equilibrada, sintonizada com os bons espíritos, para evitar igualmente essas reuniões e essas aglomerações de espíritos perversos no além, deixando de comparecermos quando desdobrados pelo sono e também quando desencarnarmos, a fim de que continuemos a servir, a trabalhar, porque como aprendemos hoje, o caminho da libertação é o caminho do serviço, é o caminho de servir ao próximo como Jesus ensinou. Que possamos compreender ainda as formas ovoides como espíritos extremamente comprometidos com o ódio, com a vingança, e que distantes estão de encarnações equilibradas e tranquilas, porque precisam reestruturar seu perispírito, maleável que é pela vontade e força mental. Reflitamos então enquanto nós temos o poder de transformar a nossa realidade por meio da força mental e que a cada dia podemos nos sintonizar com espíritos de luz a fim de receber essas vibrações, esses ensinamentos, esses conselhos e nos prepararmos de uma melhor forma para a vida espiritual. Peço então aos bons espíritos que possam abençoar a cada um que nos escutam e que estejamos todos sintonizados com a graça divina a fim de recebermos as bênçãos daqueles que buscam Cristo, que buscam imitar seus passos e se vincular a bons espíritos. Que a luz da nossa Mãe Santíssima possa abençoar a cada um e que estejamos preparados para a expiação, para a provação, para os testemunhos necessários, a fim de demonstrarmos que despertamos para o bem e somos cristãos verdadeiros. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar a força necessária para resistirmos às tentações e lutarmos contra a maldade do mundo e ao desequilíbrio daqueles que querem nos derrubar. Que os bons espíritos continuem a nos inspirar e a nos proteger e que cada pessoa que está em nosso pensamento nesse momento receba essa luz, essa paz, esse envolvimento e possam também refletir sobre a grandeza da vida e sobre a gratidão que devemos a Deus pela oportunidade reencarnatória. Muito obrigado, amigo Jesus, que teu amor envolva toda a terra e possamos a cada dia passar pelos testes necessários a fim de nos depurarmos também, tornando o nosso perispírito cada vez mais depurado e elevado e merecendo habitar regiões celestiais no futuro. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.